Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 5, Outubro 1862, Volume 10, Primeira parte. Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana quase que só é conhecido de nome, salvo pelos eruditos. O seu nome não é popular por falta de uma história ao alcance de todos. Só havia algumas traduções baseadas numa versão latina de formato incômodo. Devemos, pois, agradecer ao sábio helenista que acaba de publicar uma tradução conscienciosa do texto original grego e aos editores desta publicação, onde havia lamentável lacuna. Nota explicativa 1. Apolônio de Tiana, Sua Vida, Viagens e Prodígios, por Filóstrato. Nova tradução do texto grego pelo Sr. Chasson, mestre de conferências na Escola Normal. Um volume em 12 de 500 páginas. Preço R$ 3,50. Casa Didier, co-editores. Que des Augustins Transam, Paris. Não há datas preciosas sobre a vida de Apolônio, conforme alguns cálculos. Teria nascido 2 ou 3 anos antes de Jesus Cristo e morrido aos 96 anos pelos fins do primeiro século. Nasceu em Tiana, cidade grega da Capadócia, na Ásia Menor. Cedo demonstrou ter grande memória e uma inteligência notável e mostrou grande aplicação ao estudo. De todas as filosofias que estudou, adotou a de Pitágoras, cujos preceitos seguiu rigorosamente até a morte. Seu pai, um dos mais ricos cidadãos de Tiana, deixou uma fortuna considerável que ele repartiu com parentes, ficando apenas com uma pequena parte, porque, dizia, o sábio deve saber contentar-se com pouco. Viajou muito para se instruir. Percorreu a Assíria, a Sítia, a Índia, onde visitou os Brahmanes, o Egito, a Grécia, a Itália e a Espanha, por toda a parte, ensinando a sabedoria. Querido em toda a parte pela suavidade de seu caráter, honrado por suas virtudes e recrutando numerosos discípulos que lhe acompanhavam os passos a fim de ouvi-lo, alguns dos quais o acompanharam em suas viagens. Um deles, entretanto, Eufrates, invejoso de sua superioridade e de seu crédito, tornou-se seu detrator e mortal inimigo, e não cessou de contra ele espalhar calúnias, visando perdê-lo, mas apenas conseguiu aviltar-se. Apolônio jamais se abalou, e longe de lhe guardar ressentimentos, lamentava-o por sua fraqueza, e procurou sempre retribuir-lhe o mal com o bem. Ao contrário, Demas, jovem assírio que ele conheceu em Nínive, a ele se ligou com uma fidelidade a toda a prova. Foi-lhe companheiro assíduo nas viagens, o depositário de sua filosofia, e deixou sobre ele a maior parte das informações que possuímos. O nome de Apolônio de Tiana está misturado ao de todos os personagens lendários que a imaginação humana vestiu de atributos maravilhosos. Seja qual for o exagero dos fatos a ele atribuídos, é evidente que, ao lado das fábulas, encontra-se um fundo de verdades mais ou menos adulteradas. Ninguém poderia com segurança pôr em dúvida a existência de Apolônio de Tiana. O que é igualmente certo é que deve ter feito coisas admiráveis, sem o que a estas não teriam feito referências. Para que a imperatriz Juliana Doma, esposa de Sétimo Severo, tivesse pedido a Filóstrato que escrevesse a sua vida, fora necessário que ele tivesse dado o que falar, pois não é provável que ela tivesse encomendado um romance sobre um homem imaginário ou obscuro.
que Filóstrato tivesse amplificado os fatos ou que estes lhe tivessem chegado amplificados é provável e mesmo certo, pelo menos alguns deles estão fora de qualquer probabilidade. Mas o que não é menos certo é que colheu os dados fundamentais em histórias quase contemporâneas e que deviam ter suficiente notoriedade para merecerem a atenção da imperatriz. Às vezes, a dificuldade está em distinguir entre a fábula e a verdade. Neste caso, há criaturas que preferem tudo negar. Os personagens desta natureza são apreciados muito diversamente. Cada um os julga conforme suas opiniões, suas crenças e até conforme os seus interesses. Mais que qualquer outro, Apolônio de Tiana devia dar pasto à controvérsia pela época em que viveu e pela natureza de suas faculdades. Atribuíam-lhe, entre outras coisas, o dom de curar, a presciência, a visão à distância, o poder de ler o pensamento, expulsar os demônios e de se transportar instantaneamente de um a outro lugar, etc. Poucos filósofos gozaram em vida de maior popularidade. Seu prestígio ainda era aumentado por sua austeridade de hábitos, mansuetude, simplicidade, desinteresse, caráter benevolente e reputação de saber. O paganismo soltava então os seus últimos lampejos e se debatia contra a invasão do cristianismo nascente, e quis transformá-lo num Deus. Misturando ideias cristãs às ideias pagãs, alguns o tomaram por um santo. Os menos fanáticos nele apenas viam um filósofo. Esta é a opinião mais razoável e o único título que ele jamais aceitou, pois não se considerou filho de Júpiter, como alguns pretendiam que fosse. Posto que contemporâneo do Cristo, parece que dele não ouviu falar, porque em sua vida não há qualquer alusão ao que se passava na Judéia. Entre os cristãos que o julgaram posteriormente, uns o declararam louco e impostor. Outros, não podendo negar os fatos, pretenderam que operasse prodígios pela assistência do demônio, sem pensar que isto implicava na confissão dos mesmos prodígios e fazer de Satã o rival de Deus, pela dificuldade de distinguir entre os prodígios divinos e os diabólicos. São as duas opiniões que prevaleceram na Igreja. O autor dessa tradução ficou em sábia neutralidade. Não esposou qualquer versão e, a fim de permitir que cada um as apreciasse, indica com muito escrúpulo todas as fontes que se podem consultar, deixando a cada um a liberdade de, pela comparação dos argumentos pró e contra, tirar a consequência que julgar melhor e se limitando a dar uma tradução fiel e conscienciosa. Os fenômenos espíritas, magnéticos e sonambúlicos hoje lançam uma luz nova sobre os fatos atribuídos a esse personagem, demonstrando a possibilidade de certos efeitos, até hoje relegados ao domínio fantástico do maravilhoso, e permitindo separar o possível do impossível. E para começar, que é o maravilhoso? Responde o ceticismo. É tudo aquilo que, estando fora das leis naturais, é impossível. E acrescenta: se as histórias antigas abundam em fatos desse gênero, é devido ao amor do homem ao maravilhoso. Mas de onde vem esse amor? É o que ele não diz, e é o que tentaremos explicar. Isto não será inútil no que nos interessa. Aquilo que o homem chama de maravilhoso
o transporta pelo pensamento além dos limites do conhecido, e é a inspiração íntima por uma melhor ordem de coisa que o leva a procurar avidamente o que aí o liga e lhe dá uma ideia. Tal aspiração lhe vem da intuição que tem que essa ordem de coisas deve existir. Não a encontrando na terra, busca-a na esfera do desconhecido. Mas não será essa mesma aspiração um indício providencial de que algo existe além da vida corpórea? Ela só é dada ao homem porque, nada esperando, os animais não buscam o maravilhoso. Intuitivamente, o homem compreende que há, fora do mundo visível, uma força da qual faz uma ideia mais ou menos justa, conforme seu desenvolvimento intelectual, e muito naturalmente vê a ação direta dessa força nos fenômenos todos que não compreende. Assim, outrora, uma porção de fatos passavam por maravilhosos e hoje são perfeitamente explicados e do domínio das leis naturais. Disso resultou que todos os homens, possuidores das faculdades e conhecimentos superiores ao vulgo, passem por ter uma porção dessa força invisível ou domínio sobre ela. E foram chamados magos ou feiticeiros. A opinião da Igreja fez prevalecer a ideia de que tal força não poderia provir senão do espírito do mal, quando exercida fora do seu seio. E em tempos de barbárie e ignorância, queimava os supostos magos e feiticeiros. O progresso da ciência os repôs na humanidade. Perguntam os incrédulos: onde se encontram mais histórias maravilhosas? É na antiguidade, nos povos selvagens, nas classes menos esclarecidas. Não é prova de um produto da ignorância? É incontestável e por uma razão simples. Os antigos que sabiam menos que nós não eram menos chocados pelos mesmos fenômenos. Conhecendo menos as verdadeiras causas, buscavam causas sobrenaturais para as coisas mais naturais, e ajudados pela imaginação, por um lado, secundados pelo medo e pelo outro, pelo gênio poético, teciam contos fantásticos, ampliados pelo gosto da alegoria peculiar aos povos do Oriente. Roubando o fogo do céu, que devia consumi-lo, Prometeu devia passar como um ser sobre-humano, punido por sua temeridade, por ter tripudiado sobre os direitos de Júpiter. Franklin, o moderno Prometeu, para nós é simples sábio. Montgolfier, elevando-se nos ares nos tempos mitológicos, foi Ícaro. Que teria sido o senhor Poitevin elevando-se num cavalo? Tendo feito uma série de fatos entrar na ordem natural, a ciência reduziu muito os fatos maravilhosos. Mas explicou tudo? Conhece todas as leis que regem os mundos? Nada mais a ensinar? Cada dia dá um desmentido a tão orgulhosa pretensão. Não tendo ainda escavado todos os segredos de Deus, daí resulta que muitos fatos antigos ainda se acham explicados. Ora, admitindo como possível apenas aquilo que compreende, julga mais simples chamá-los de sobrenaturais, fantásticos, isto é, inadmissíveis pela razão. A seus olhos, todos os homens que supostamente os produziram ou são mitos ou impostores, e ante tal sentença, Apolônio de Tiana não encontraria graça. Ei-lo assim condenado pela Igreja, que admite os fatos como um suposto Satã, e pelos cientistas que os não admitem como um saltimbanco. A lei da gravitação universal
abriu uma via nova à ciência e deu conta de uma porção de fenômenos sobre os quais se haviam erigido teorias absurdas. A lei das afinidades moleculares veio permitir um novo passo. A descoberta do mundo microscópico lhe abriu novos horizontes. Por sua vez, a eletricidade lhe veio revelar uma força insuspeitada. A cada uma dessas descobertas, ela viu serem resolvidas muitas dificuldades, muitos problemas, muitos mistérios incompreendidos ou falsamente interpretados. Mas quanta coisa ainda a esclarecer! Não será possível admitir a descoberta de uma nova lei, de uma nova força que venham lançar a luz sobre pontos ainda obscuros? Então, é uma nova força que o Espiritismo vem revelar. E esta força é a ação do mundo invisível sobre o visível, mostrando nesta ação uma lei natural. Ele recua mais ainda os limites do maravilhoso e do sobrenatural, porque explica uma porção de coisas que pareciam inexplicáveis, tal qual outras que pareciam inexplicáveis antes da descoberta da eletricidade. Limita-se o Espiritismo a admitir o mundo invisível como hipótese e meio de explicação. Não, pois seria explicar o desconhecido pelo desconhecido. Ele prova sua existência por fatos patentes, irrecusáveis, como o microscópio provou a existência do mundo dos infinitamente pequenos. Tendo, pois, demonstrado que o mundo invisível nos envolve, que é essencialmente inteligente, pois se compõe das almas dos homens que viveram, concebe-se facilmente que possa representar um papel ativo no mundo visível e produza fenômenos de uma ordem particular. São os fenômenos que, não podendo explicar pelas leis conhecidas, a ciência chama de maravilhosos. Sendo tais fenômenos uma lei da natureza, devem ter se produzido em todos os tempos. Ora, como repousassem na ação de uma força fora da humanidade e como todas as religiões têm por princípio a homenagem apresentada a essa força, serviram de base a todas as religiões. É por isso que os relatos antigos, bem como todas as teogonias, formigam de alusões e alegorias concernentes às relações do mundo invisível com o visível, ininteligíveis se não conhecem tais relações. Querer explicá-los sem isto é querer explicar os fenômenos elétricos sem eletricidade. Esta lei é uma chave que abrirá a maior parte dos santuários misteriosos da antiguidade. Uma vez reconhecida, os historiadores, os arqueólogos, os filósofos verão desenrolar-se num horizonte completamente novo e a luz será feita sobre os mais obscuros pontos. Se esta lei ainda encontra opositores, tem isso de comum com tudo o que é novo. Isto se deve ainda ao espírito materialista que domina a nossa época, e, em segundo lugar, porque em geral se faz do mundo invisível uma ideia tão falsa que a incredulidade é uma consequência. O Espiritismo não só demonstra sua existência, mas o apresenta sob um aspecto tão lógico que não há lugar para a dúvida de quem quer que se dê ao trabalho de estudá-lo conscienciosamente. Só pedimos aos cientistas que acreditem em duas coisas, mas, como o Espiritismo é uma filosofia que ocupa largo espaço no mundo, a esse respeito, se fosse um sonho, merece um exame, quando mais não seja para saber o que ele diz. Só uma coisa lhes pedimos: estudá-lo, mas estudá-lo a fundo, para lhe não atribuir aquilo que ele não diz.
Depois, então, creiam ou não creiam, que experimentem, ajudados por essa alavanca, tomada como simples hipótese, resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, sociológicos, morais, sociais, etc., ante os quais têm fracassado, e verão o seu resultado. Não se lhes pede fé, não é pedir muito. Voltemos a Apolônio. Incontestavelmente, os antigos conheciam o magnetismo. Sua prova encontramos-la em certas pinturas egípcias. Conheciam igualmente o sonambulismo e a segunda vista, que são fenômenos psicológicos naturais. Conheciam as várias categorias de espíritos, que chamavam deuses, bem como suas relações com os homens. Os médiuns curadores, videntes, falantes, auditivos, inspirados, etc., deviam existir entre eles como em nossos dias, como se vê em numerosos exemplos entre os árabes. Com o auxílio de tais dados e do conhecimento do perispírito, envoltório corporal fluídico dos espíritos, podemos perfeitamente nos dar conta de vários fatos atribuídos a Apolônio de Tiana, sem recorrer à magia, à feitiçaria, nem à impostura. Dizemos de vários fatos porque alguns há cuja impossibilidade é demonstrada pelo Espiritismo. É por isso que ele serve para distinguir a verdade do erro. E deixamos aos que tiverem feito um estudo sério e completo desta ciência o cuidado de fazer a distinção entre o possível e o impossível, o que lhes será fácil. Encaremos agora Apolônio de outro ponto de vista. Ao lado do médium, que para aquele tempo o converte num ser quase sobrenatural, nele havia o filósofo, o sábio. Sua filosofia trescalava a suavidade de seus hábitos e de seu caráter, de sua simplicidade em tudo. Pode-se julgá-lo por algumas de suas máximas. Tendo sido censurado os lacedemônios degenerados e efeminados, os quais aproveitaram os seus conselhos, escreveu aos Éforos. Apolônio aos Éforos, saúde. Os verdadeiros homens não cometem faltas, mas só os homens de coração, se as cometem, cabe reconhecê-las. Tendo os lacedemônios recebido do imperador uma carta de censura, vacilavam entre conjurar a sua cólera ou responder com arrogância. Consultaram Apolônio quanto à forma de responder. Este veio à assembleia e lhes disse apenas isto: se Palamédio inventou a escrita, não foi apenas para que se pudesse escrever, mas para que se soubesse quando se não deve escrever. Interrogando Apolônio, perguntou-lhe o cônsul romano Telesino: quando vos aproximais do altar, qual a vossa prece? Peço aos deuses que reine a justiça, que as leis sejam respeitadas, que os sábios sejam pobres, que os outros se enriqueçam, mas por meios honestos. Que, pedindo tantas coisas, pensais em ser exaltado? Sem dúvida, porque peço tudo isto numa só palavra, e aproximando-me do altar digo: ó deuses, dai-me o que me é devido. Se estiver no número dos justos, obterei mais do que pedi. Do contrário, os deuses pôr-me-ão ao número dos maus, punir-me-ão, e não poderei fazer censuras aos deuses se, não sendo bom, for castigado. Conversando com Apolônio sobre a maneira de governar quando fosse imperador, disse-lhe Vespasiano: vendo o império aviltado pelos tiranos que vos acabo de citar,
quis ouvir o vosso conselho sobre a maneira de o erguer na estima dos homens. Um dia, disse Apolônio, um dos mais hábeis flautistas, mandou seus alunos aos maus tocadores de flauta para lhes ensinar como não se devia tocar. Sabeis agora, Vespasiano, como não se deve reinar. Vossos predecessores vô-lo ensinaram. Reflitamos agora sobre a maneira de bem reinar. Estando preso em Roma, no domínio de Domiciano, fez uma prelação aos prisioneiros, lembrando-lhes a coragem e a resignação, e lhes disse: todos que aqui estamos, achamo-nos presos durante isto que se chama vida. Nossa alma, ligada a um corpo perecível, sofre numerosos males e é escrava de todas as necessidades da condição humana. Na sua prisão, respondeu a um emissário de Domiciano, que o induzia a acusar a Nerva, a fim de conseguir a liberdade, e disse: meu amigo, se fui posto a ferros por haver dito a verdade a Domiciano, que me acontecerá se houver mentido? O imperador crê que é a fraqueza que merece os ferros, mas eu creio que é a mentira. Numa carta a Eufrates. Perguntei aos ricos se não tinham preocupações. Como não as teríamos? Responderam eles. E de onde vêm as vossas preocupações? De nossas riquezas, Eufrates. Eu te lamento, pois acabas de te enriquecer. Ao mesmo. Os homens mais sábios são os mais breves em seus discursos. Se os tagarelas sofressem o que fazem sofrer os outros, não falariam tanto. Outra a Críton. Disse Pitágoras que a medicina é a mais divina das artes. Se a medicina é a mais divina das artes, é necessário que o médico se ocupe da alma ao mesmo tempo que do corpo. Como um ser poderia ser são quando a parte mais importante está doente? Outra aos platônicos. Se oferecem dinheiro a Apolônio e são aparentemente estimáveis, ele não terá dificuldade em aceitar por pouco que precise. Mas ele jamais aceitará paga pelo que ensina, por mais que necessite. Outra a Valéria. Ninguém morre, a não ser aparentemente, como ninguém nasce, a não ser em aparência. Com efeito, a passagem da essência à substância. Eis o que se chama nascer. Ao contrário, o que se chama morrer é a passagem da substância à essência. Aos sacrificadores do Olimpo. Os deuses não necessitam de sacrifícios. Que fazer, então, para lhes ser agradável? Se me não engano, é preciso procurar adquirir a divina sabedoria e, tanto quanto possível, prestar serviços aos que o merecem. Eis o de que gostam os deuses. Os próprios ímpios podem fazer sacrifícios. Aos Efésios do templo de Diana. Conservastes todos os ritos dos sacrifícios, todo o fausto da realeza. Como banqueteadores e convivas alegres, sois irreprocháveis. Mas quantas censuras não vos podem ser feitas como vizinhos da deusa noite e dia? Não é de vosso meio que saem os trapaceiros, os desordeiros, os mercadores de escravos, todos os homens ímpios e injustos? O templo é um velhacouto de ladrões. Aos que se julgam sábios. Dizei-vos, meus discípulos, então acrescentai que ficais sempre em casa,
jamais ide às termas, não matais os animais, não comeis carne, estais livres de paixões, de inveja, de malignidade, de ódio, de calúnia, de ressentimento, que, enfim, estais no rol dos homens livres. Não ides fazer como os que em discursos mentirosos fazem crer que vivem de um modo, quando vivem de modo totalmente oposto. Ao seu irmão, este eu. Em toda a parte, seu olhado como homem divino. Nalguns lugares até me tomam por um Deus. Ao contrário, em minha pátria sou um desconhecido. É de admirar? Vós mesmos, meus irmãos, bem vejo que ainda não estáis convencidos de que eu seja superior a muitos homens pela palavra e pelos hábitos. E como os meus concidadãos e os meus parentes se enganaram a meu respeito? Ah, este erro me é doloroso. Sei que é belo considerar toda a terra como sua pátria e todos os homens como irmãos e amigos, pois que todos descendem de Deus e são de uma mesma natureza, porque todos têm igualmente as mesmas paixões, todos são igualmente homens, quer nascidos gregos, quer bárbaros. Estando em Catânia, na Sicília, numa instrução dada aos discípulos, falando do Etna, disse: escutando-os sob esta montanha, geme encadeado algum gigante, Tifeu ou Enceládio, que em sua longa agonia vomita todo esse fogo. Concedo que tenham existido gigantes, porque em diversas paragens, túmulos abertos nos deixam entrever esqueletos que indicam homens de estatura extraordinária. Mas não poderia admitir que tivessem entrado em luta contra os deuses. No máximo, teriam ultrajado seus templos e suas estátuas. Mas que tenham escalado o céu e dali expulsado os deuses, é insensato dizer e acreditar. Outra fábula, que parece menos irreverente para com os deuses e da qual não devemos fazer caso, é que Vulcano trabalhe na forja nas profundezas do Etna e que aí incessantemente faça retinir a bigorna. Em diversos pontos da Terra há outros vulcões e ninguém se lembra de dizer que haja outros tantos gigantes e vulcanos. Certos leitores teriam achado mais interessante que tivéssemos citados os prodígios de Apolônio, comentando-os, explicando-os. Mas quisemos, antes de tudo, nele mostrar o filósofo e o sábio, em vez do taumaturgo. Pode aceitar-se ou rejeitar tudo quanto se queira dos fatos maravilhosos a ele atribuídos. Mas parece difícil que um homem que diz tais coisas, que professa e pratica tais princípios, seja um saltimbanco, um trapaceiro, um possesso do demônio. Quanto a prodígios, citaremos apenas um, que prova suficientemente uma das faculdades de que era dotado. Depois de minuciosa descrição do assassinato de Domiciano, acrescenta Filóstrato. Enquanto tais fatos se passaram em Roma, Apolônio os via em Éfeso. Domiciano foi assaltado por Clemente cerca de meio-dia. No mesmo dia, no mesmo momento, Apolônio dissertava nos jardins junto aos xistos. De repente, baixou um pouco a voz, como se tomado de súbito pavor. Continuou a falar, mas a linguagem não tinha a força ordinária, como quando se fala pensando noutra coisa. Depois calou-se, como quem perde o fio do discurso.
Lançou para o chão um olhar de espanto, deu 3 ou 4 passos à frente e exclamou: fere o tirano, fere! Dir-se-ia que visse não a imagem do fato num espelho, mas o próprio fato em toda a sua realidade. Os efésios, pois Éfeso em peso ouvia o discurso de Apolônio, foram tomados de espanto. Apolônio parou, como um homem que buscasse ver o desfecho de um acontecimento duvidoso. Enfim, exclamou: tende bom ânimo, Efésios. O tirano foi morto hoje. Que digo hoje? Por Minerva, acaba de ser morto agora mesmo, quando me interrompi. Os efésios pensaram que Apolônio houvesse perdido o juízo. Desejavam vivamente que ele tivesse dito a verdade, mas temiam que algum perigo adviesse de tal discurso. Não me admiro, disse Apolônio, que ainda não me acreditem. A própria Roma inteira ainda não o sabe. Mas eis que o saberá. A notícia se espalha e milhares de cidadãos acreditam. Isto faz pular de alegria o duplo desses homens e o quádruplo e o povo inteiro. A notícia chegará até aqui. Podeis adiar até que souberdes do fato o sacrifício que deveis oferecer aos deuses por esta ocasião. Quanto a mim, vou-lhes render graças pelo que vi. Os efésios ficaram incrédulos. Em breve, porém, mensageiros trouxeram a boa nova e testemunharam em favor da ciência de Apolônio. Porque o assassinato do tirano, no dia em que foi consumado, ao meio-dia, o autor da morte, que havia encorajado Apolônio, todos os detalhes eram perfeitamente conformes aos que os deuses tinham mostrado no dia do discurso aos Efésios. Naquela época, nada era mais preciso para fazê-lo passar por um homem divino. Em nossos dias, os cientistas tratá-lo-iam como visionário. Para nós, era dotado da segunda vista, cuja explicação é dada pelo Espiritismo. Veja-se a teoria do sonambulismo e da dupla vista em O Livro dos Espíritos, número 455. Sua morte apresentou um outro prodígio. Uma tarde, tendo entrado no templo de Dictínia, em Linde, na ilha de Creta, a despeito dos cães ferozes que lhe aguardavam a entrada e que, em vez de ladrar à sua entrada, vieram acariciá-lo. Foi barrado pelos guardas do templo por esse fato, como mago e acorrentado. Durante a noite, desapareceu à vista dos guardas, sem deixar traços e sem que lhe encontrassem o corpo. Dizem que então foram ouvidas vozes de moças que cantavam: deixai a terra, ide para o céu, ide, como se para o encorajar a elevar-se da terra às regiões superiores. Assim termina Filóstrato a descrição de sua vida. Mesmo depois de desaparecido, Apolônio sustentou a imortalidade da alma e ensinou que é certo aquilo que se diz a respeito. Havia então em Tiana um certo número de jovens entusiastas de sua filosofia. A maior parte de suas discussões era em torno de sua alma. Um deles não podia admitir que fosse imortal, dizia ele. Eis que há 10 meses rogo a Apolônio me revele a verdade sobre a imortalidade da alma. Mas ele está tão morto que minhas preces são vãs. Não me apareceu nem mesmo para provar que é imortal.
5 dias depois, falou do mesmo assunto com os companheiros e adormeceu no mesmo local da discussão. De repente, pulou, como se num acesso de demência. Estava meio adormecido e banhado de suor. Eu te acredito, gritou ele. Os camaradas perguntaram-lhe o que tinha. Respondeu ele. Vocês não veem o sábio Apolônio? Está em nosso meio, escuta a nossa discussão e recita melodiosos cantos sobre a alma. Onde está ele? Perguntaram os outros. Pois não o vemos. E isto é uma felicidade que preferiríamos a todos os bens da terra. Parece que veio só para mim. Quer ensinar-me aquilo que me recusava a crer. Escutai, pois, escutai os cantos divinos que me faz ouvir. A alma é imortal, não é vossa, mas da providência. Quando o corpo está esgotado, semelhante a um corredor veloz que transpõe a barreira, a alma se atira e se precipita nos espaços etéreos, tomada de desprezo pela rude e triste escravidão que sofreu. Mas que vos importam essas coisas? Conhecê-las eis quando não mais viverdes. Enquanto entre os vivos, por que tentar penetrar esses mistérios? Tal oráculo tão claro, dado por Apolônio sobre o destino da alma, quis ele que, conhecendo a nossa natureza, marchássemos com o coração alegre para o fim que nos destinam as parcas. A aparição de Polônio após a morte é tratada como alucinação pela maioria dos comentadores cristãos e outros que pretendiam que o jovem tivera a imaginação ferida pelo próprio desejo de o ver, o que o levou a pensar tê-lo visto. Entretanto, em todos os tempos, a Igreja admitiu essa espécie de aparição, cita vários exemplos como autênticos. O Espiritismo vem explicar o fenômeno, baseado nas propriedades do perispírito, envoltório fluídico do espírito que, por uma como que condensação, toma aspecto visível e, como é sabido, pode tornar-se tangível. Sem o conhecimento da lei constitutiva dos espíritos, o fenômeno é maravilhoso. Conhecida a lei, o maravilhoso desaparece e dá lugar a um fenômeno natural. Vide em O Livro dos Médiuns a Teoria das Manifestações Visuais, capítulo 6. Admitindo que o jovem tivesse sido preso de uma ilusão, restaria aos regadores explicar as palavras atribuídas a Apolônio, sublimes e opostas às ideias que sustentava momentos antes. Que é o que faltava a Apolônio para ser um Cristo? Muito pouco, como se vê. Não é agradável a Deus que estabeleçamos um paralelo entre ele e o Cristo. O que prova a incontestável superioridade deste é a divindade de sua missão, é a revolução produzida no mundo inteiro pela doutrina que ele, obscuro, e seus apóstolos, tão obscuros quanto ele, pregaram enquanto que a de Apolônio morreu com ele. Seria impiedade apresentá-lo como um rival do Cristo. Mas, se prestarmos atenção a respeito do que disse sobre o culto pagão, ver-se-á que condena as formas supersticiosa e lhes dá terrível golpe, substituindo-as por ideias mais sãs. Se tivesse falado ao tempo de Sócrates, como este teria pago com a vida aquilo que teriam chamado sua impiedade. Mas na época em que viveu, as crenças pagãs já haviam feito época e ele foi ouvido. Por sua moral, pregou aos pagãos em cujo meio viveu, para receberem com menos dificuldade as ideias cristãs, às quais serviu de transição. Julgamo-nos, pois, certos, dizendo que ele serviu de traço de união
entre o paganismo e o cristianismo. Sob tal aspecto, talvez tivesse sido esta a sua missão, podia ser escutado pelos pagãos e não foi pelos judeus. Resposta à Abeille à Genèse, pelo Sr. Dompré. Lemos o seguinte em Abeille à Genèse. Nota explicativa 1. A Genèse ou a Genoise, adjetivo patronímico derivado do antigo nome de uma região francesa situada no Lot-Garonne. De 25 de maio de 1862. Temos em mão um artigo encantador sob o título de Conversas Espíritas. O autor, Sr. Cazenove de Paradine, antigo presidente da Sociedade de Agricultura, Ciências e Artes de Agen. Recentemente, encarregou o Sr. Maguen do prazer e do trabalho de o ler em nossa academia. Inútil dizer o interesse com que a comunicação foi recebida. O Sr. Cazenove assim resume as doutrinas da nova seita, tirando-as de O Livro dos Espíritos. Primeiro, os espíritos de uma ordem elevada geralmente têm curta passagem na Terra. Segundo, os espíritos vulgares aqui estão, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservaram mais ou menos os mesmos gostos e inclinações que tinham no invólucro corpóreo. Não podendo satisfazer suas paixões, aproveitam-se dos que a elas se entregam e as excitam. Terceiro, só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se afinam com a impureza de sua natureza. Quarto, os espíritos não podem degenerar, podem ficar estacionários, mas não regridem. Quinto, todos os espíritos tornar-se-ão perfeitos. Sexto, os espíritos imperfeitos procuram apoderar-se e dominar os homens. Sentem-se felizes por fazê-los falir. Sétimo, os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os inferiores, por vezes, tomam nomes venerados, a fim de melhor induzirem erro. De acordo com esses dados, o Sr. Cazenove, com a finura e a sagacidade do talento que o caracterizam, compôs 2 palestras, nas quais toca os 2 extremos do corpo social. Através de um suposto médium, de um lado, evoca espíritos inferiores, personificados na figura de célebre espadachim, por exemplo, de Cartouche, e os admite a um colóquio singular que demonstra a perversidade de semelhante doutrina. Por outro lado, são espíritos de ordem elevada que entram em relação com os homens da atualidade. O contraste, sem dúvida, é picante e ninguém deu com mais fidelidade, tacto e felicidade tudo quanto o epicurismo resumido no espírito de Horácio e de Lucrécio encerra de sumário deplorável e falaz. Lamentamos muito não poder dar por inteiro aos nossos leitores o trabalho do Sr. Cazenove. Estamos certos de que aplaudiriam não só a forma impecável e perfeitamente acadêmica do escrito, mas também o alto pensamento moral que o domina, pois condena, sem tibieza, um sistema cheio de seduções e de verdadeiros perigos. J. Serré. Resposta do Sr. Dompré. Senhor redator, fui o primeiro a apreciar as observações finas e delicadas feitas pelo Sr. de Cazenove de Paradine, no domínio da doutrina espírita.
O escrito sob o título de Conversas Espíritas esteve em minhas mãos e dele se faz menção no vosso apreciado jornal de domingo, 25 de maio. É realmente de uma graça encantadora e não desmente o caráter de sagacidade do talento do autor. É uma flor cujas cores e brilho admiro, e no momento evito alterar o aveludado pelo contato da menor palavra de crítica indiscreta. Mas o vosso entusiasmo por esses diálogos picantes, mais espirituosos que ofensivos à doutrina, os levaram a enunciar erros que nos devem ser lembrados como um dever de todo bom espírito, e principalmente por mim. Para começar, devo dizer que as citações escolhidas aqui e ali em O Livro dos Espíritos são grupadas com arte, a fim de apresentar a doutrina sob aspecto desfavorável. Mas todo homem prudente e de boa fé quererá ler aquele livro por inteiro e meditar. Primeiro, falais das doutrinas da nova seita. Permiti-vos diga que o Espiritismo nem é uma religião, nem uma seita. É um ensino dado aos homens pelos espíritos que povoam o espaço e que são apenas as almas dos que viveram. Malgrado nós, sofremos a sua influência a todo instante. Eles são uma força da natureza, como a eletricidade é outra, sob diverso ponto de vista. Sua existência e sua presença são constatadas por fatos evidentes e palpáveis. Segundo, dizeis, a perversidade de semelhante doutrina. Cuidado, o Espiritismo não é senão o cristianismo na sua pureza. Não tem outra divisa em sua bandeira senão esta, amor e caridade. Isto então é perversidade? Terceiro, finalmente falais de um sistema cheio de seduções e verdadeiros perigos. Sim, está cheio de seduções, de atrativos, porque é belo, grande, justo, consolação e, em todos os pontos de vista, digno da perfeição de Deus. Onde há seus perigos? Em vão os procuram na prática do Espiritismo. Aí só encontram consolação e melhoramento moral. Perguntai a Paris, a Lyon, a Bordeaux, a Metz, etc. Qual o efeito produzido sobre as massas por esta nova crença? Sobretudo Lyon vos dirá em que fonte os operários sem trabalho encontraram tanta resignação e força para suportarem privações de toda espécie. Ignoro se as livrarias de Agen estão providas de livros como O que é o Espiritismo, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns. Mas, sinceramente, desejo que o vosso pequeno relatório desperte a atenção dos indiferentes, faça-os procurar essas obras e constituírem um núcleo espírita na capital do nosso departamento. Destinada a regenerar o mundo, esta doutrina marcha a passos largos, e Agen seria uma das últimas cidades onde o Espiritismo adquirisse direito de cidadania? Considero o vosso pequeno artigo como uma pedra que trazeis ao edifício, e uma vez mais admiro os meios que Deus utiliza para atingir os seus fins. Vossa imparcialidade e vosso desejo de, pela discussão, chegar à verdade, me são uma garantia de que admitireis esta carta nas colunas de vosso jornal como resposta ao vosso artigo de 25 de maio. Atenciosamente, Dompré de Marmande. A esta carta, o redator se limitou a dizer o seguinte na edição do seu jornal de 1º de junho. O senhor Dompré nos escreve de Marmande a respeito de nossas reflexões sobre o Livro dos Espíritos e os diálogos pelo mesmo sugeridos ao honrado senhor de Cazenove de Pradines. Esse novo ensino, como prefere chamar o senhor Dompré,
não tem aos nossos olhos o mesmo valor e o mesmo prestígio que parece exercer sobre o nosso espiritual correspondente. Por diversas vezes, o Sr. Dombré mandou àquele jornal colaboração em prosa e verso. Respeitamos as convicções dos nossos opositores, mesmo quando repousam em princípios errados. Mas consideramos um dever, malgrado a defesa leal e sincera tentada pelo Sr. Dombré, manter a expressão de um sentimento sobre um sistema completamente fora da verdade. Consequentemente, a B.E. Agnès não se poderia dar à propagação de ideias essencialmente perigosas, e o Sr. Dombré compreenderá o pesar que sentimos por não nos associarmos à manifestação de seus desejos. J. Serret. Observação. Reserva-se o direito de atacar e não admitir resposta é um meio cômodo de ter razão. Resta saber se é o de chegar à verdade. Se uma doutrina que tem por base a caridade e o amor ao próximo, que melhora os homens e os leva a renunciarem os hábitos de desordem, que dá a fé aos que em nada creem, que faz orar aos que nunca oraram, que restabelece a união nas famílias divididas, que impede o suicídio. Se dizíamos uma tal doutrina é perversa, o que serão as que se tornam impotentes para produzir tais resultados? O Sr. Serret teme ajudar a propaganda pela polêmica e por isso prefere falar sozinho. Então que fale quanto queira, mas o resultado não será menor do que tem sido em toda parte: chamar a atenção e recrutar adeptos para a doutrina. Allan Kardec.